Estamos aqui para mais um podcast Cláudia Lindner na comunidade. E hoje eu tenho uma novidade para vocês. É algo, gente, que para mim é muita novidade. Então eu imagino que todos vocês vão gostar muito. A gente não conhece tudo de bom que tem para a sociedade na nossa prefeitura municipal. E hoje eu tenho aqui comigo a Patrícia Morastone Sassi, que é secretária de Desenvolvimento Social aqui de Blumenau. Bem-vinda, Patrícia. Quero te agradecer demais a sua presença. Nossa, é uma honra estar com você aqui. Você vai ter muita informação valiosa aqui para todos, né, que estão nos ouvindo. Agradeço a oportunidade. É extremamente importante falar da política de assistência social e na nossa secretaria, além da grande responsabilidade, né, de cuidar da assistência social, a gente também atua na política de habitação e regularização fundiária. Então, pensa o grande desafio, né? É a terceira maior secretaria do município, tanto de tamanho quanto de orçamento. Então, ela é dinâmica e extremamente densa e vários serviços ali. Então, sempre importante a gente trazer aqui para a comunidade os nossos serviços, as informações, para que todos possam acessar e ter clareza do papel dessa importante política pública no município. Perfeito. Para quem não conhece a Patrícia, vou passar rapidinho aqui. Ela atua, gente, desde 93 na área social, né? Ela iniciou na São Roque como voluntária, foi secretária, coordenadora de base, coordenadora geral. E na prefeitura ela está desde 2005, sempre na política de assistência social. Tem uma formação invejável, que também o currículo é muito longo, e a gente vai partir para as soluções que nós temos para a população, né? Para a gente ganhar tempo aqui, certo? Isso mesmo. Assim, olha, o que me fez chegar até você foi uma dúvida que eu tive e falei com o meu amigo Sidney, né? Eu fiquei impressionada porque a gente vê plaquinhas pela cidade, não doe para as pessoas de rua, enfim, eles têm... existe, né, muita assistência para essas pessoas, elas estão pedindo porque elas querem. E aí ele me contou como é isso. Eu queria que você passasse um pouquinho para o pessoal o que nós temos para ajudar essas pessoas que vivem em situação de rua e por que eles estão na rua ainda. Isso, essa é uma dúvida muito recorrente e a colocação das placas, né, não dê esmolas, a esmola é a minha e nos torna dependência, é um processo que a gente vem discutindo e a população em situação de rua ela é uma questão mundial, ela não é uma situação localizada, tanto e não só no Brasil. Todas as cidades, há uns anos atrás, né, como tu mesmo colocaste, eu já estou há muitos anos nessa área, a gente não via. Quando nós íamos para uma reunião com outros municípios, e municípios de menor porte que Blumenau, por exemplo, que nós somos de grande porte, os municípios, as secretarias de assistência dos outros municípios nem sabia do que a gente estava falando. E aqui a gente já tinha uma questão de população de rua, mas muito localizada no centro da cidade, alguns e no centro da cidade com um perfil um pouco de mais idade, muito vinculado à questão do álcool, né, que acabava perdendo vínculo com a família e caía numa situação de rua. Esse perfil de uns anos para cá, e não de tantos anos, acho que dá uma marca muito grande que depois da pandemia isso estourou com muito mais intensidade, um pouco antes, mas pós-pandemia isso também se aflorou muito. Nós temos um número muito grande de pessoas ficando em condição de rua no Brasil e no mundo. E espalhado, não é mais localizado. Então, bairros, cidades de pequeno porte. Hoje de manhã ainda estava conversando. Alguém me perguntava sobre, e eu disse, gente, Itajaí é menor que Blumenau. Tem mais população de rua em Itajaí. Ah, mas tá, tudo bem, lá é litoral. Não, Lages tem mais população de rua do que Blumenau.
e é uma cidade de menor porte também que o município. Então, para ver que a dimensão desse público não é uma questão localizada, não é uma questão que é de Blumenau, o país passa por esse processo, tem uma questão muito vinculada ao uso abusivo de droga e álcool, e isso tem um viés. A questão da saúde mental também é um desafio, e muitas vezes esse público vem muito mais jovem, hoje em dia, às vezes com os dois perfis junto, a questão da saúde mental e a questão do uso abusivo de droga, e acaba potencializando a agressividade. E é extremamente desafiador, porque o que a população passa é o que nós passamos também enquanto serviço no nosso atendimento. Não é diferente. A gente costuma dizer, não tem uma varinha de condão que quando cai para a prefeitura, quando cai no atendimento, as pessoas viram outras. Não é. É o que é a realidade delas, é a condição delas. Repensar essa posição deles, pensar em eles terem autonomia é um processo que às vezes eles recaem 10, 15, 20 vezes. Qual é a nossa condição enquanto assistência social? Nós não julgamos as pessoas. Não cabe a nós julgarmos as pessoas. Cabe a nós, política de assistência social, atender e buscar a emancipação desse usuário. Então, se ele cair 10 vezes e 10 vezes nós tivermos que ajuntar, 10 vezes nós tentarmos botar ele numa comunidade terapêutica, nós vamos fazer. Porque depois da gente, não tem mais quem dê o olhar para eles. Nós somos a última instância de ação, de atividade, para que a gente possa trazer ele para um contexto de inclusão. Então, esse é o grande desafio com esse público. Sim, eu vi aqui que vocês têm 3 serviços nessa área, né? Tem a Amblu, Centro POP ou POP? Centro POP. Centro POP e abordagem social. Você podia explicar a diferença deles, como é que eles fazem para acessar esse serviço? Isso. Dentro da política de assistência social, Blumenau tem todos os serviços que essa população pode acessar. Isso nos ajuda a dar continuidade de atendimento e, inclusive, os nossos indicadores, por mais que a população diga, poxa, mas tem muita gente em condição de rua em Blumenau, os nossos números ainda perto de outras cidades é extremamente favorável, justamente por termos todos esses serviços. Nós não esperamos que o usuário nos procure, então, a abordagem social, que ele é um serviço dentro do Centro POP. O Centro POP ele é um equipamento, ele é uma estrutura física que comporta 2 serviços extremamente importantes. A abordagem social, que é uma equipe que inclusive tem assistente social na sua composição, que vai para a rua e atende e faz a busca ativa desse usuário, ou porque ele recebeu uma denúncia através de 156, opção 2, que nos diz aonde esse usuário está, ou porque a gente circula o tempo todo na cidade, identifica, aborda e busca atender. Por que a assistência social, o assistente social está dentro dessa equipe? Porque muitas vezes esse usuário não vai para os serviços. E o profissional nosso senta no chão, na rua, e vai atender essa pessoa na rua. Às vezes, a situação dele de convencimento para que ele vá para um tratamento, que ele busque a documentação dele, para que ele pense num planejamento de vida, busque o seu emprego, a sua autonomia, às vezes acontece já lá na calçada, com esse profissional que convence, que busca sensibilizar e trazer, porque diferente do que muitas pessoas pensam, nós não somos polícia, nós não temos poder de polícia. Nós partimos do convencimento para que as pessoas possam vir para os nossos serviços. E aí ele tem 2 opções. Ele pode passar pelo atendimento do Centro POP. O Centro POP, o atendimento especializado com a equipe, ele vai dar todo o atendimento diurno para eles, de segunda a sexta.
Eles vão dar alimentação, o espaço de higiene pessoal, o atendimento com um técnico, seja de serviço social ou psicologia, para trabalhar a questão da documentação, reaproximação com a família, encaminhamento para a saúde, encaminhamento para o mercado de trabalho, encaminhamento para qualificação profissional, que é extremamente importante. Nós já tivemos muitos usuários que passaram a estudar, passaram no concurso em processo seletivo e são educadores sociais, por exemplo, viraram colegas de trabalho. Né? Então, tem o estimular a se qualificar e voltar aos estudos é extremamente importante. E nós temos, então, os abrigos. São hoje 4 espaços, 4 casas de acolhimento. 2 delas a gente chama de casa de passagem, porque é um perfil mais rápido. A população que está menos tempo na condição de rua, ela tem uma possibilidade de alcance de autonomia maior. Então, a gente faz todo um perfil desse usuário. Aqueles que estão muito tempo na rua, que inclusive tem uma comorbidade, às vezes ela tem uma dificuldade até de ter uma autonomia ou até uma impossibilidade de ter autonomia, porque sim, nós temos pessoas extremamente tão comprometidas com a saúde mental que elas não conseguem mais e não vão mais cuidar de si. Elas sempre vão precisar de alguém. Então, a gente separa esses processos para que a gente possa ter estratégias de atuação conforme a realidade desse usuário, por isso as 4 casas. Então, a profissional, ela vai, dependendo do perfil, ela encaminha, e nós fizemos todos os acompanhamentos na hora de encaminhar, no processo de atendimento e inclusive pós. Porque quando um usuário atinge a autonomia, que a gente consegue, ele voltou a trabalhar, ele já tem o dinheirinho dele, a gente já conseguiu alugar alguma coisa, ele já montou a sua casinha, está trabalhando, está estável, ele está na casa dele. Nós referenciamos para outro serviço da assistência, para o CRAS, daquele território. E ele não vai ficar solto, ele não vai ficar sozinho, né? Porque a possibilidade de recaída também é muito forte. Aí a gente consegue acompanhar pelo serviço da básica. Ou quando ele vai para uma comunidade terapêutica, que é um outro encaminhamento que a gente faz. Nós temos uma equipe dentro da secretaria que faz os encaminhamentos para a comunidade terapêutica. As vagas são pagas com recurso público municipal, pelo Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, e nós encaminhamos, acompanhamos essa pessoa lá na comunidade terapêutica, continuamos fazendo visita, discutindo com a equipe lá da comunidade terapêutica para ver como é que está o processo dele, tentando reaproximar a família, para que quando ele saia de lá, ele de fato já tenha uma preparação, uma autonomia, e ele esteja mais empoderado para segurar quando as tentações da vida também bater a porta, porque isso também acaba acontecendo. Então, a gente procura cuidar o máximo possível. E se depois do tratamento terapêutico ele ainda não estiver bem, que a gente percebe que ele passou, mas ele ainda não está seguro, Blumenau, e de novo, Blumenau, com a autonomia dela, com recurso próprio, nós temos um outro programa municipal, que é a moradia coletiva, que a pessoa ainda fica mais 6 meses sobre um olhar técnico para que ele volte ao mercado de trabalho, consiga o emprego, consiga ter a sua renda, alugar a sua casa e ele conseguir dar conta de viver sozinho. Então, Blumenau tem muitas possibilidades de serviço e resguardo para essa população. Por isso, as placas. A gente está puxando para, né? Às vezes, mas poxa, mas que gente insensível. Como é que tu diz para não dar comida? Como é que tu diz para não dar uma esmola para ele comer? Porque a prefeitura faz isso. A prefeitura tem toda essa estrutura por trás. E quem paga essa estrutura por trás? Somos nós, blumenauenses, com o nosso recurso, com o nosso imposto, que nós garantimos que esse serviço pode chegar a esse usuário, que a gente pode dar
de fato, uma qualidade de vida. E que muitas vezes o que a gente percebe, essa esmola afasta esse usuário desses serviços, porque se ele consegue manter o vício dele na rua, ele nunca vai querer ir para um tratamento. Ele não se percebe doente. Ele não se percebe que quem manda nele é a droga. Não é ele que manda nele. E no tanto que ele adormece no frio, como está, de bermuda e camiseta, sem sentir frio, porque ele acha que ele está sem frio, mas o corpo físico é diferente. Ele pode não ter a sensação, mas o organismo dele pode colapsar e ele pode vir a óbito. E a gente precisa tirar da rua. Casos de morte por hipotermia, isso. Por aí, né? Imagina, que pode, agora nesse tempo muito frio, ficar sem roupa no lugar. É uma responsabilidade muito grande e a Prefeitura de Blumenau puxa para si essa responsabilidade. A assistência social puxa para si essa responsabilidade. Quando a gente diz não dê esmola, chame a Prefeitura, nós estamos dizendo que a Prefeitura tem como cuidar dessas pessoas. Nos ajudem a trazê-las para nós e a gente, com todo respeito, com todo carinho, e acreditando no potencial desse usuário, que ele vai conseguir superar, porque todos nós, por mais difícil que pareça, todos nós temos condições de superação. Que trabalho lindo, né, gente? Nossa, eu tô ficando aqui emocionada com o que ela tá falando. E assim, tem detalhes que o Sidney me contou também, que eu nem imaginava. Esses lugares onde eles acolhem as pessoas, tem ar-condicionado, tem todo o conforto, roupa lavada, né? 4 refeições por dia, se não me engano. Cardápio por nutricionista, que acompanha para que a alimentação seja saudável, de qualidade, dentro da condição, né, daquele usuário que às vezes está com uma comorbidade, por exemplo, e precisa de uma atenção diferenciada. Então, tem toda uma equipe técnica de zelo para esse usuário. Então, assim, se a gente deixar de dar esmola, a gente vai estar ajudando muito essas pessoas, porque elas vão querer realmente, vão passar pela abordagem, né? E vão utilizar esses serviços e tem a chance de se recuperar, porque a maioria está em condição de rua porque justamente usa droga ou bebida e existem regras para entrar lá, né? Com certeza. Além de não usar drogas, né? O que mais que tem de regras? A gente procura cuidar muito pela questão das violências que acaba acontecendo, e isso é um fato, né? Então, a questão, quando a pessoa ela está numa condição mais agressiva, infelizmente a gente não consegue atender. Sim. E vai botar também em risco quem está acolhido e os próprios profissionais. Mas a gente não é que a gente desiste dele, né? A gente busca ele de novo, mas ele tem que estar numa condição. E muitas vezes a gente faz o caminho, né, de buscar o apoio também da saúde. Muitas vezes ele está numa condição de surto, por exemplo, e aí temos o apoio aí do SAMU. É importante dizer que não só a assistência social, né, a saúde, ela tem um programa muito importante e que é extremamente linkado com a assistência social, que é o consultório na rua, onde tem uma equipe técnica de enfermagem e agora, inclusive, de médico, que também não faz parte da equipe, mas Blumenau, entendendo a necessidade, incluiu esse médico na equipe. Quando a gente identifica uma pessoa que está numa situação de saúde precária e não quer ir por atendimento, nós chamamos a equipe, fizemos o atendimento em conjunto e a equipe da saúde atende na rua. Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? O serviço público não espera esse usuário chegar até a gente. Nós sempre estamos indo até o usuário e levando os serviços necessários. Se é de saúde, se é de assistência, a gente está sempre lá no espaço deles, fazendo por eles no espaço deles. Poxa, que legal. E uma curiosidade que pintou aqui. Hoje vocês fazem as abordagens, né? Alguém ligou no 156 ou vocês passaram e viram as pessoas ali em condição de rua, né? Vocês têm mais ou menos uma taxa de conversão assim? A cada 10 abordagens, quantas pessoas vão para
Nessa época de frio, a adesão é maior. E a gente deixa muito claro, eles têm toda a autonomia, se eles quiserem ir lá dormir à noite para não passar frio e sair de manhã, nós não fizemos nenhuma restrição. Desde que não use drogas ali. Desde que, sim, de que, né, não esteja... Muitas vezes eles chegam com o uso de drogas, mas a questão é quando passa por uma questão mais de agressividade. Porque, sim, a gente atende eles, às vezes, em uso, alcoolizados, isso acaba acontecendo. São situações muito extremas que a gente não atende. Mas a questão é que quando é o frio, a gente consegue trazer, né, no tanto que a gente ultrapassa, chega a 150 usuários nos abrigos, né, e é um número extremamente alto, né, nesses 4 espaços. Mas sempre tem vagas também, né, pelo que eu soube. Sim, os nossos espaços a gente comporta em torno de 130 usuários, mas a gente tem o nosso plano de contingência dentro dos abrigos para situações de frio. Então, a gente consegue alcançar ali as 150, 180 vagas, a gente às vezes chega, nós não deixamos ninguém para trás. Que legal. Né? E aí, de novo, é sempre aquela questão diária, porque no outro dia ele vai embora e de noite de novo nós temos que estar na rua buscando ele de novo. E mais uma vez. E aquele que não vai, aquele que não adere, a gente faz a entrega do cobertor para ele. Minimamente para ele tentar se proteger da questão do frio. Né? Porque, de novo, a gente não obriga ninguém a vir para o atendimento. Por mais risco que ele está passando, nós não podemos. E é muito triste, porque eu sempre relato isso, as nossas equipes olhando para o usuário, vendo que ele estava numa condição muito precária e não poder fazer nada, porque a gente não tem autonomia de decidir por ele. Então, é muito sério, e aí a gente busca alternativas de atendimento de proteção naquele caso. E a proteção vem com a entrega do cobertor. Que legal, tem algumas cidades que não entregam, né? Eu vi, até gerou polêmica, acho que em São Paulo, nas gestões anteriores, eles proibindo de entregar cobertor, mas é uma questão de... humanitária, diria, né? É, questão humanitária, né? Porque a pessoa não quer ir, você não pode obrigar. E você sabe que ela tem o risco de morrer ali de hipotermia, por exemplo, você não vai fazer nada, né? Isso. É complicado, né? Então, que bom que vocês fazem esse trabalho. E você comentou que na triagem ali pode ser que destine para o CRAS, né? Queria que você falasse um pouquinho o que é o CRAS, como acessar também e onde estão esses CRAS aí pela cidade. O CRAS, ele é o aporte pós-atendimento, quando há superação. E antes de até falar do CRAS, se tu me permite, Cláudia, dizer que tu tinhas comentado da questão da adesão, da taxa, né? Para nós, esse público, se ele ficar um dia fora das ruas, nós já temos uma conquista. É um dia de superação, é um dia que ele percebeu que ele pode dar conta de ter outra vida que não aquela, é um dia que ele não sofreu violência, é um dia que ele não promoveu a violência. Que a gente tem, e não pense que o espaço da rua, para quem é população de rua, é um espaço, as pessoas costumam achar que eles são pessoas violentas. Eles sofrem muita violência. Nós temos violência, violência contra a mulher na rua. Casal de população de rua tendo violência na rua, e a gente promove a inserção dessa mulher na proteção da violência, aí não doméstica, mas de rua, mas pelo companheiro ou pelos amigos, parceiros. Nossa. E aí a gente tem que fazer também esse trabalho. Muitas vezes a mulher vai para Casa Elisa, não vai para o abrigo da população de rua, porque lá ela vai encontrar esse companheiro. Então, a gente tem que proteger ela. Então, tem o abrigo de mulheres vítimas de violência na cidade,
Então, cada caso é um caso, que é um contexto que a gente vai trabalhando, e trabalhamos em rede também entre os serviços da própria secretaria. Não só com as outras secretarias, mas também dentro da nossa secretaria. Então, muitas vezes isso acaba também acontecendo, e temos muitas histórias de superação, porque eu brinco que essa equipe do Centro Pop, da abordagem, às vezes parece que eles são equipe de CSI, assim, porque eu não sei aonde eles buscam informações e alcançam informações. Nós tivemos uma mulher que há pouco tempo atrás voltou para a família em Angola. A família estava desesperada, porque ela veio para o país aqui, se casou, teve uma situação traumática, caiu em condição de rua, teve um problema de saúde mental e se perdeu. E a família não tinha como vir e nem sabia por onde começar a procurá-la. Nós localizamos ela foi para tratamento psiquiátrico, a gente, no decorrer, conseguiu informações, descobriu essa família em Angola. Essa família comprou a passagem dela de volta. A família e nós entramos em contato com a embaixada em São Paulo, porque ela já não tinha mais documento para voltar. Conseguimos fazer com a embaixada abraçou a causa conosco, embarcou essa usuária e nós recebemos, então, o feedback da família com ela lá e ela bem. Então, tem muitas e muitas histórias de reencontros, muitas e muitas histórias, mas a gente tem muitas histórias de recaídas e que a gente precisa, de novo, a gente não quer que o nosso trabalho seja avaliado por números. A gente quer que o nosso serviço com essa população seja vista como ela é, nua e crua, como ela é. A superação é diária, é que nem quando tu faz um tratamento de alcoolismo, todo dia é um dia. É uma vitória, né? Todo dia é uma vitória, todo dia é uma superação. E é assim que essa população tem que ser vista. Então, não são números que traduzem a efetividade, são as histórias de vida que são a superação e a qualidade. E os CRAs, voltando, né? Os CRAs, eles fazem esse aporte quando essa família, quando essa pessoa superou a condição e que ela vai morar num território, e dentro daquele território ela passa a ser atendida pela unidade básica da assistência social, que é o CRAS. Nós temos 7 CRAs no município, então todo o território de Blumenau é referenciado nesses 7 CRAs, e essa equipe técnica, ela faz acompanhamento, ela dá o suporte quando alguma necessidade dessa família vier a acontecer, ou inclusive situações de prevenção, orientação aos direitos, busca da condição do direito dela. A gente faz um trabalho muito bacana na qualificação e inserção no mundo do trabalho. Nós temos muitas parcerias. Nós temos, por exemplo, vou citar uma parceria que começou há pouco tempo. O SENAC promoveu um curso de cuidador de idosos, que é um curso extremamente caro, portanto, não é para o nosso público da assistência social. Ninguém consegue pagar um curso desse. É uma área que está crescendo e paga muito bem, então quem tiver formado tem emprego na hora, né? Consegue ter um emprego e um emprego que paga bem, então é uma possibilidade de superação muito grande, e que, em parceria com a CEMUDES, nós estamos fazendo aí um curso para a população atendida na assistência social. Então, assim, é isso, assistência social, é tudo isso. O atendimento direto, é a busca de parcerias para a gente ir um pouco além dos nossos braços, mas que a gente consiga perceber que essa família tenha mais chance de, independente da condição dela, ela esteja preparada para enfrentar uma entrevista, né? Para ela se sentir empoderada, para saber que não é o endereço dela ou a falta de endereço dela que vai fazer a diferença para ela ser
contratado ou não. Então, são histórias incríveis, né? E de fato, a política de a assistência social é extremamente importante na comunidade e na sociedade. Nossa, fantástico. A gente está lá pleiteando um CRAS lá na nossa comunidade. Nós temos problemas sérios lá também. O Sidney é um defensor dessa ideia. Você falou da Casa Elisa, né? A gente sabe que a Casa Elisa ela acaba mudando de lugares, já que a mulher é vítima, né? Então, não podem encontrar onde... Não sei se tem mais alguma particularidade. Tem uma questão de sigilo muito grande, um grau de proteção, não só para o abrigo de mulher vítima de violência, mas também para os abrigos de criança e adolescente. Nós temos 4 abrigos de crianças e adolescentes no município, crianças que... por situação de violação de direitos, foram retiradas das suas famílias temporariamente ou de forma definitiva e que ficam sob a tutela do município, no caso da assistência social, e nós passamos a cumprir um papel, imagina, nós, serviço público, passamos a cumprir um papel que é de família. Não é fácil, né? A gente passa a ser pai e mãe, né, deles, e passando a cumprir todo aquele papel que a gente tem em casa, com a nossa família, a gente passa a cumprir num espaço institucionalizado, mas com cara de casa, com cara de família, né? E com todo esse olhar e carinho também de proteção a essas crianças, e também corre segredo de justiça, sigilo. Então, a gente não divulga local, não divulga, né, nomes, não divulga, enfim, porque é uma questão bastante séria essa proteção deles. Nossa, muito legal. Quantas informações valiosas, né, pessoal? Eu estou olhando aqui, tem tanta coisa mais que acho que a gente vai ter que fazer um outro podcast, hein, só para falar de tudo. O que você escolhe para trazer mais informação? Você falou já também da regularização fundiária, que é interessante também. A gente sabe que tem muitos bairros aí que passam por problemas, né? Não consegue a documentação. Eu mesmo conheci muitas pessoas que estão nessa situação. Isso. Aí tem o CREAS, que eu não sei qual é a diferença ali, se você quiser falar do CREAS. Sim, eu acho até, se me permite, acho que a regularização fundiária caberia um espaço único, extremamente importante, tem muita falha de informação sobre esse tema. A gente sempre se coloca à disposição, sempre está indo nas comunidades fazer reunião com os moradores e explicar. Não é um tema fácil, então acho que poderíamos pensar um outro momento. Sim. O CREAS, a gente daí volta para a linha da assistência social, porque na política de assistência social, e aí eu vou fazer um paralelo com a saúde para ficar mais fácil entender, né? A saúde se organizou primeiro, a gente tem que usar eles como exemplo. A assistência social, o SUAS, ele entrou na lógica como foi organizado o SUS. Então, a saúde tem a básica, que são os ESFs, né? Onde vai cuidar daquele primeiro momento, as coisas menos graves. Os nossos CRAs, os nossos centros de referência. Aí ele tem a policlínica. A policlínica são as especialidades, aonde o negócio, como se diz, o caldo engrossou, precisa de um técnico, precisa uma interdisciplinar, um trabalho interdisciplinar. Então, ali são os CREAS. Quando o vínculo da família está quase rompendo, ou que tem uma situação de violência instalada, entra o papel do CREAS. São 2 CREAS no município, eles atendem mais de 1.200 famílias por mês. E aí nós temos uma equipe de assistentes sociais e psicólogos que atuam em conjunto para voltar a restabelecer os vínculos, tirar esse impacto dessa violência e conseguir empoderar para que volte esses vínculos familiares. E os abrigos, eles são, como diz a saúde, quando tu precisa... Saiu da especialidade, não deu conta, tu vai para o hospital. Os abrigos, no nosso caso, são os hospitais. É onde a família precisa ser deslocada da sua estrutura e passa a ser cuidada por nós.
Então, um paralelo aí com a saúde, mais ou menos, é nessa linha. Ficou bem mais tranquilo de entender, né, gente? E para fechar, que o nosso tempo já está finalizando, né, produção? Só assim, se você quiser falar um pouquinho sobre o papel do Conselho Tutelar, porque eu acho que é uma dúvida também que as pessoas têm. Até a gente teve polêmicas aqui em Blumenau há pouco tempo, né? Me lembro disso. Só para ficar mais claro, o que é o papel do Conselho? O papel do Conselho Tutelar é de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Apesar de que os conselhos tutelares, nós temos 3 aqui em Blumenau, né? Assim, a política nacional trata de que quando a gente, a cada 100 mil habitantes, a gente abre, né? Tem a orientação de ter um conselho tutelar. Blumenau, que está aí com, né, quase 370 mil habitantes, nós temos 3 conselhos tutelares que abarcam todos os territórios. Eles são extremamente importantes para zelar pelos direitos, de receber as denúncias, de encaminhar para as políticas públicas e acompanhar se esse direito realmente está resguardado. Não é papel do Conselho Tutelar executar serviço, ele é um órgão encaminhador. E apesar do Conselhos Tutelares estarem vinculados com a nossa secretaria, essa vinculação é somente administrativa. Nós não temos nenhuma gerência em relação a eles. Eles são órgãos autônomos, as decisões são de colegiado entre os pares, entre eles, e nós não interferimos em momento algum. Nós recebemos, por exemplo, sim, denúncias, se o atendimento deles não tiver a contento, a sociedade denuncia para a CEMUDES, para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e nós fizemos verificação. Mas é importante sempre deixar claro, o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo nas suas decisões, vinculado somente administrativamente e financiados, portanto, né, respaldados, que todo o financiamento, a organização é do município. O município tem obrigação de dar todo esse aporte para eles poderem trabalhar. Então, é esse o vínculo com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Que legal. Até porque são todos eleitos, né? Então, tem uma participação ativa da comunidade. Então, justifica essa independência. Legal. Nossa, estamos finalizando aqui o podcast. Eu só tenho que agradecer a Patrícia ali, sua disponibilidade, sua atenção. Nossa, explicou muito bem cada serviço. Espero que vocês tenham conseguido absorver bastante. Tem muito mais coisa para falar ainda, que é muito amplo, né? A gente vai ver se a gente consegue fazer um segundo podcast, ou se a gente traz outras pessoas, como você sugeriu também, que trabalham mais diretamente em cada um desses serviços, né? Acho que pode também trazer bastante informação relevante para a população. E é só isso que eu tenho a te dizer. Gratidão por esse momento aqui. Você está ajudando muita gente a saber, né? A informação é tudo hoje em dia. E poder acessar, ajudar as pessoas a acessarem esses serviços tão importantes para a população. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço. A informação é o grande instrumento de cidadania. E quanto mais a gente puder estar passando e reforçando o papel, que por mais que a gente divulgue, não alcança a todos, a gente sabe disso, né? E é uma obrigação, eu digo sempre, é uma obrigação nossa estar em todos os espaços e trazer sempre a informação correta. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.